Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, em como nós vamos construir um arquivo HTML agora do zero, com um pouquinho mais de calma, né, reservando o tempo desta aula, mas para esse exemplo mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma pasta. Por enquanto, eu posso criar essa pasta em qualquer diretório do meu sistema operacional. Então eu posso criar uma pasta aqui, por exemplo, na minha área de trabalho e vou chamar esta pasta de aula. Eu vou acessar essa pasta e, como eu acabei de criar ela, não tem nada dentro dela. Aqui é o seguinte, eu acredito que é uma característica, né, para todo desenvolvedor, principalmente que usa o Windows, né, como eu estou usando o Windows aqui, que nós temos que saber dominar bem os arquivos e as suas extensões de arquivo. Então, um dos macetes, né, reforço aqui, é você trabalhar sempre com a extensão do arquivo. Aqui, como o meu computador já está pré-configurado, eu consigo criar um arquivo qualquer aqui e mudar a extensão dele. Porém, se o seu computador ainda não está configurado, você pode vir em painel de controle. Em painel de controle, você vai buscar aqui as opções de explorador do arquivo. Aqui ele tem uma alternativa aqui que você pode marcar ela ou desmarcar, que chama-se ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Eu vou marcar ela para vocês para mostrar o comportamento padrão do computador, né? Provavelmente, se você ainda não alterou essa configuração do seu computador, ele estará assim. Então, quando eu criar aqui um novo documento de texto, ele criou um documento de texto, eu consigo nomeá-lo e até colocar uma extensão nele, nomear ele como index.html. Porém, esse arquivo aqui, se nós formos olhar a propriedade dele, ele ainda é um arquivo de documento de texto, de extensão .txt. Então, quando nós desmarcamos esta opção aqui, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos, o Windows nos permite manipular as extensões como nós quisermos. Agora aqui ele está mostrando para mim index.html.txt. O arquivo HTML ele tem a sua extensão .html, então eu vou renomear ele aqui .html. Esta daqui é uma forma de se criar um arquivo em HTML. E tem uma outra forma que eu posso abrir o meu editor de texto, né, o meu Sublime aqui, por exemplo, e ele vem aqui em branco. E aí eu posso vir cá, depois de eu escrever todo o meu arquivo aqui, né, eu posso salvar ele, né, ou pelo atalho de Ctrl S, ou eu posso vir em File e Save As. Então eu vou salvar ele como. E aqui na área de trabalho eu tenho minha pastinha de aula, né? Eu vou deixar o nome do arquivo aqui de aula e ele me mostra aqui diversas e diversas extensões, até as extensões de HTML. Ele mostra aqui, né, que ele pode ser HTML, HTM, SHTML, XHTML. Eu posso marcar ela, né? Ou eu também posso definir aqui, né, aula.html. Agora sim eu consigo salvar ele como um arquivo HTML. Então, quando nós olharmos aqui, ó, nós temos o nosso arquivo aula HTML que nós criamos e tem o index HTML. Eu vou excluir esse arquivo aula aqui. Por enquanto, nós só vamos utilizar um único arquivo. Esse index aqui, por padrão, ele está para abrir com o Sublime Text. Como eu quero ver o que está acontecendo nele, eu vou abrir aqui, por exemplo, com o Google Chrome. Eu tenho algumas abas abertas aqui. Deixa eu fechar. E como ele é um arquivo vazio, ainda não tem nada dentro dele. Percebam que se eu escrever um texto qualquer aqui, dentro do meu arquivo e salvar, eu apertei Ctrl S aqui, quando ele não está salvo, ele me mostra uma bolinha aqui em cima, onde eu estou passando o cursor do mouse. Quando eu salvo, ele some essa bolinha. Olha, eu vou apertar Ctrl S, salvei, ele agora só apareceu o xizinho. Quando eu atualizo lá o arquivo, o browser consegue interpretar. Então você fala assim, então é muito fácil escrever o arquivo em HTML, eu posso só escrever o texto. Se você só precisar de mostrar um texto,
Tudo bem, o browser ele consegue interpretar, só que o HTML ele é composto por uma estrutura de hierarquia. E as tags, elas também têm um efeito semântico, ou seja, elas têm um efeito estrutural dentro da sua página e não apenas um efeito visual. Mas vamos criar o nosso documento aqui, vamos fazer o nosso Olá Mundo de novo, que vai ficar como atividade aí para avaliação de frequência do módulo, vocês entregarem isso daí. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir que o nosso arquivo ele é do tipo HTML. Então aqui eu vou colocar doctype, eu gosto de colocar ele maiúsculo aqui. Lembre que o HTML ele não é sensitivo, né? A tag nós podemos até mostrar isso daqui agora. Então, isso daqui eu só estou dizendo que o meu arquivo ele é do tipo HTML. Agora eu tenho que criar a tag da estrutura HTML. Eu criei essa tag aqui, HTML, e eu tenho que fechá-la. Eu vou fechar ela um pouco abaixo, porque todo o meu conteúdo aqui agora vai ficar delimitado entre esse bloco dessa estrutura que eu criei aqui com a tag HTML. Aqui no editor do Sublime, quando eu coloco o sinal menor que e coloco a barra, ele já fecha a tag para mim sozinha. Então isso daí já te adianta um pouquinho. Mas é ideal você tentar sempre digitar para você não se apegar à ferramenta, porque depois, se você tiver que escrever em um editor de texto mais simples, como um bloco de notas, um Notepad++, você pode vir a ter um pouquinho de dificuldade. Para dar seguimento na aula, eu vou fazendo assim mesmo, mas isso é apenas uma dica, então isso daí fica da forma que você preferir. E dentro de códigos, pessoal, não sei qual já é o conhecimento de programação de vocês, se vocês já estão em um nível mais elevado de programação. Existe a indentação. A indentação ela é quando um bloco está dentro de outro bloco, ele é sempre jogado à direita. Então ele vai sempre à direita, à direita, à direita, sempre que existe uma estrutura dentro de outra. E aqui dentro de HTML nós temos duas estruturas, né? Temos a estrutura head e a estrutura body, a estrutura do cabeçalho e do corpo da nossa página. Então com a tecla Tab eu consigo jogar o meu cursor aqui, ó, este cursor aqui, à direita um pouquinho, e aqui agora eu consigo escrever uma nova tag, a head, né? E eu também tenho que fechá-la. Uma dica também, pessoal, é tudo que você for abrindo, já vai fechando para você não esquecer tag abertas, tá? Então também vou criar aqui agora a tag body, ela se escreve B-O-D-Y, e vou fechá-la aqui também, menor que barra, ele escreve aqui para mim, né, mas você pode vir e apagar, né, escrever ele aí do seu jeito. Então, pessoal, o head, essa estrutura aqui do cabeçalho, ela está dentro do HTML, o body, ele está dentro do HTML também. Então, aqui dentro do head, deixa eu atualizar a página aqui para vocês verem que nada aqui acontece. Percebam que aqui em cima, index.html está mostrando o nome do meu arquivo. Então, como eu faço para substituir esse nome que aparece aqui na aba do meu navegador? Para isso, existe uma tag chamada title, ou title, né? Em inglês de título. Traduzindo para o português, é o título. Então, o título da sua página, você pode colocar aqui. Então, vou colocar aqui minha primeira página. E aqui agora nós já vemos que nós temos um problema, né? Que é a nossa acentuação. Porque o browser, por padrão, ele interpreta um outro padrão de codificação. Tem linguagens que não existem acentos, tem linguagens que existem códigos. E o nosso padrão aqui, ele é o padrão de escrita UTF-8, que nós temos acentos circunflexos, acentos agudos, e determinadas outras coisas. Eu vou continuar aqui, vou colocar dentro do exemplo body ainda aqui uma tag de títulos, né, que é H1. Essa H1 ela vai até H6 por hierarquia, né? Então um título grande, um título médio, um título menorzinho um pouquinho, subtítulos e assim vai. Eu vou fazer o mesmo exemplo da aula passada, né? Então vou abrir a tag de H1, o sinal menor que, eu vou fechar a tag H1.
E aqui dentro eu vou escrever novamente o nosso exemplo Olá Mundo. Reza a lenda, né, que se você não conseguir escrever o Olá Mundo na tecnologia nova que você está aprendendo, você não conseguirá dominá-la. Mas o HTML é muito fácil e todo mundo consegue. Então eu vou salvar aqui. Eu vou atualizar a página aqui. Perceba que eu estou com problemas de novo na acentuação. Então, como nós resolvemos isso? Com a tag meta. Se lembram que em determinados momentos eu falei para vocês que algumas tags tinham abertura e outras não tinham, e outras tinham fechamento, algumas tinham apenas a abertura. A tag meta, por exemplo, ela é uma tag que ela não tem fechamento. Então, ela é simplesmente isso daqui. Não existe, não usa você vir aqui e escrever meta e fechar essa tag que você abriu, tá? Isso não existe. Então, ela é uma única tag. E ela aqui tem um atributo chamado charset, ou seja, a nossa codificação. E como eu comentei com vocês, a nossa codificação ela é UTF-8. Então, a partir disso daqui, nós conseguimos definir que a nossa página terá esse padrão de codificação. Eu vou salvar aqui o nosso documento e a partir de agora nós não vamos mais ter problemas com a acentuação. Então agora o problema da acentuação lá em cima foi resolvido e aqui embaixo também. Então, da forma mais básica, isso daqui é a estrutura mínima de um código em HTML. É o mais simples, é pelo menos isso daqui que nós vamos usar. Se você já puder deixar este arquivinho salvo aí, vocês conseguem ir usando ele algumas outras vezes. Eu vou mostrar para vocês aqui o H2 e o H3 pelo menos, para mostrar a diferença desses títulos, né? Vou colocar um M minúsculo aqui para ficar todo mundo padrãozinho. Então, segue este padrão aqui, ó. H1 é maiorzinho, H2 é menorzinho, H3 é menor. E aqui, se nós formos colocando, né, até o H6 também, ele vai diminuindo. Então, vocês podem fazer aí, né, já para aprender essas tags de título. E depois nós vamos dando seguimento, conhecendo aí os nossos parágrafos, imagens e os demais atributos. Então, eu vou deixar o exemplo lá para vocês da atividade. Eu vou escrever até o H6 e vocês enviem a atividade já conhecendo agora a estrutura mínima, a criação de arquivo e os títulos em HTML. Pessoal, até mais!